Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, canal que aborda questões em relação ao ocultismo, esoterismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E hoje estaremos trazendo a temática, uma temática especial, para o dia do Natal, trazendo referência ao próprio significado oculto do Natal através da ótica de vários escritores teosóficos. Recomendo também aos queridos ouvintes as diversas temáticas aí já abordadas e o card principal constando aí acima, para apreciação de todos e assuntos bem interessantes. Então, todos nós, como sabemos, de fato aqui no mundo ocidental, o próprio Natal aí sendo uma grande festa cristã, celebrada aí atualmente no dia 25 de dezembro, onde se comemora aí o nascimento de Jesus, também chamado o Cristo. É uma festa popular do próprio calendário cristão, tem se tornado aí cada vez mais elaborada ao longo dos anos, com os seus próprios costumes, também aí a decoração de um pinheiro, que tem a sua origem de fontes pagãs. Também podemos aí constatar muitas práticas seculares, e as mais recentes incluem aí a própria troca de presentes, muitas vezes alegados como sendo do próprio Papai Noel, sendo aí uma figura popularizada pela primeira vez em Nova York no século XIX, sendo aí o nome de uma modificação do holandês Sinterklaas, uma alteração popular de Sint-Nicolas, isto é, de São Nicolau, que foi aí um bispo do século IV, que, segundo a lenda, salvou 3 meninas da prostituição, jogando aí 3 sacos de ouro em sua janela durante a noite. Uma outra adição secular é a própria troca de cartões de felicitações, que foi uma prática iniciada por volta de 1846. Embora houvesse um crescente comercialismo associado a essas práticas natalinas, sendo ela frequentemente criticada, elas poderiam servir a um propósito útil, como o próprio Charles Webster Leadbeater descreve aí ao lado oculto dos festivais cristãos. É interessante notar que a própria árvore de Natal, ela também guarda um antigo símbolo esotérico tradicional da árvore da vida, que está aí circundada geralmente 7 vezes com luzes de Natal. E essas luzes, elas simbolizam aí o fogo serpentino que desperta em relação aos seus 7 chakras, esses vórtices, essas rodas que se ampliam ao longo da própria evolução humana, e a própria estrela cintilante que aparece no cume dessa árvore de Natal, simbolizando aí o próprio chakra da coroa, o chakra coronário, que está aí desperto no topo da cabeça do iniciado. Em relação à própria data exata do nascimento de Jesus, isso é uma grande questão de debate, e também nas escrituras cristãs também não há nenhuma menção relacionada
ao dia de nascimento de Jesus Cristo, né? Mas geralmente nós sabemos que não foi no dia 25 de dezembro. Então essa data ela justamente foi adotada provavelmente aí no quarto século da era cristã, e essa data ela foi escolhida de acordo com o Gibbon, né, durante o período de declínio e queda do Império Romano, e que pelos primeiros cristãos, porque coincidia com o culminar da festa romana de Brumália, celebrando aí o nascimento de Baco, né, conhecido como Dionísio. Brumae é um antigo nome latino para o dia mais curto do ano, o solstício de inverno, no caso aí no hemisfério norte, porque aqui no hemisfério sul é o solstício de verão e o dia mais longo, né? E isso foi fixado aí no calendário juliano justamente nesse período de solstício de inverno, que se tinha a data aí de 25 de dezembro. Era também uma data tradicional do nascimento de Mitra, o Sol Invencível, e também outras tradições como o nascimento de Horus. Em ambos os casos, né, houve uma permissão aos cristãos, justamente, né, em ambos os casos se permitiu aos cristãos evitar atrair aí uma certa atenção indesejada para si mesmos e evitar todo tipo aí de perseguição. Então, nem todas as primeiras comunidades, e é interessante que se diga que elas adotaram essa data. O próprio historiador Williamson, que é citado aí por Anne Besant no Cristianismo Esotérico, relata que havia mais de 136 datas diferentes que foram aí fixadas por diferentes seitas cristãs. E Leadbeater sugere também que a data real do nascimento de Jesus pode ter sido em algum momento da primavera, aí, citado no livro lá do culto dos festivais cristãos, né? E seja lá qual for a razão para escolher o dia 25 de dezembro, meus caros ouvintes, porque ela é uma data esotericamente apropriada. Por um lado, associar aí o nascimento de um mestre no mundo com o renascimento do sol, né, simbolizando aí o nosso próprio ser espiritual, se relaciona aí o cristianismo à própria doutrina esotérica da descida da segunda pessoa da Trindade à matéria, né? No caso aí a segunda pessoa do Logos solar, né? O Cristo cósmico, iniciando aí a longa jornada de evolução do próprio desdobramento da consciência em formas cada vez mais sofisticadas, né? Então, alguns psíquicos também afirmaram, aí como a própria Dora Kunz, né, no livro aí, O Natal dos Anjos, que há de verdade aí um grande derramamento especial de energia sobre o mundo neste momento. Leadbeater, né, ele nos diz que ainda que a história de homens sábios sendo guiados ao local de nascimento por uma estrela é um símbolo de um evento na expansão da consciência chamada de primeira iniciação, né, onde se há presente aí um grande iniciado e de onde a sua própria aura aí se expressa através do símbolo dessa estrela ou de um grande pentagrama. Então, quando os humanos justamente começam a desenvolver os seus poderes espirituais inerentes, né? Se disse que uma estrela aparece aí no reino psíquico sobre a cabeça do iniciado naquele momento,
Então os magos eles podem representar esse reconhecimento do novo iniciado também por outros iniciados, ou considerando os dons tradicionais dos magos, a própria purificação dos veículos da consciência pessoal do iniciado. Então os próprios presentes que eram dados pelos 3 reis magos representam aí a mirra como um aspecto físico, o líbano para o corpo emocional e o ouro para o mental, né? Então muitas pessoas elas experimentam o Natal com um sentimento mais profundo de fraternidade, de paz e amor, né? Como citado aí pelo próprio livro de Leadbeater, o lado oculto dos festivais cristãos. Sir James George Frazer, em seu livro Ramos de Ouro, ele também sugere que o Natal ele foi emprestado diretamente do mitraísmo e aponta que muitas culturas pagãs no hemisfério norte eles celebravam aí os festivais nesta época do ano. Então era quase a noite mais longa do ano aí no hemisfério norte. E para as próprias sociedades agrárias, né, o aumento da luz do dia que se aproximava era importante aí para o cultivo, né, e justamente aí para sustentar a vida. Então várias tribos então se engajaram em rituais para garantir esta fecundidade, né? Interessante citar, caros ouvintes, que a associação do renascimento do Sol com o signo astrológico de Virgem naquela época do ano também levou à ideia de que o Sol nasceu de uma Virgem. E na verdade, como Frazer aponta, os celebrantes nascerem no Egito retiraram-se para os santuários internos, de onde saíram à meia-noite gritando: "A Virgem deu à luz, a luz está aumentando", né? Então nós temos um aspecto mítico dentro dos registros, né, que se descrevem historicamente no livro sagrado, a Bíblia, né? Então o próprio também o escritor teosófico Gottfried de Brucker, né, ele oferece também uma outra teoria interessante sobre a própria escolha do dia 25 de dezembro, né? Ele sugere que é porque justamente nessa época do ano o Sol, Mercúrio, Vênus, a Lua e a Terra eles estão aí frequentemente alinhados ou quase que alinhados, né? E nos tempos antigos isso seria considerado um grande significado astrológico, né? Então as próprias forças vitais emanadas do Sol passariam aí através ou perto dos planetas internos e da Lua, né, e assumindo algumas das próprias energias características de cada um desses corpos, né? Então a própria história tradicional do Natal, né, ele deriva principalmente do Evangelho de Mateus aí no Novo Testamento, e apenas Lucas faz qualquer outra menção a isso, né? Ele acrescenta alguns eventos extras, como o Magnificat, a canção de Maria sobre a sua alma louvando ao Senhor. Como o relato de Mateus ele é muito dramático, né, seria de se esperar que os outros evangelhos o incluíssem, especialmente aí a matança de todos os meninos judeus aí recém-nascidos, né? Então, visto que nenhum historiador contemporâneo, aí no caso o próprio Joséfo, menciona esse evento, ele deve trazer à tona aí um significado mais esotérico e não histórico, né? E uma interpretação possível é que o próprio Herodes ele representa aí a nossa consciência habitual, que busca reter o seu controle sobre a consciência expandida do iniciado.
e aí tentando justamente destruir as novas influências espirituais. Interessante relatar também que, de acordo com alguns escritos teosóficos, o Jesus histórico ele nasceu pelos meios normais de concepção, por volta aí de 105 anos antes da Era Comum. Os seus pais eram pobres, mas muito bem nascidos e espiritualmente desenvolvidos. Eles pertenciam a uma das escolas de mistérios da época, E isso teria sido durante o reinado dos Macabeus, quando a chamada Terra Santa estava sob o controle de judeus ortodoxos e não sob o domínio estrangeiro, embora a autora e escritora Anne Besant ela identifique os consulados como romanos, no caso aí o Publius Rutilius Rufus e Gnaeus Mallius Maximus, sendo seu nome judeu teria sido Jeshua e mais tarde romanizado como Jesus. A própria Anne Besant ela afirma que quando jovem ele foi treinado pela primeira vez por uma comunidade essênia no sul da Judéia e mais tarde, aos 19 anos, foi enviado aí para o mosteiro essênio no Monte Serbal, que possuía uma biblioteca de obras ocultas da Índia, Pérsia e Egito. A sua familiaridade com esses livros pode ser a fonte aí de várias histórias de que ele realmente viajou para o Egito e a Índia, e até mesmo alguns afirmam ao Tibete. E aos 29 ou 30 anos, ele foi usado pelo personagem espiritual conhecido como o Instrutor do Mundo, no budismo aí conhecido como Lord Maitreya ou Senhor Maitreya, e no ocidente o Cristo. O próprio Geoffrey Hodgson também afirma que Jesus aí foi uma personalidade extraordinariamente belo e um ser humano compassivo, Tinha cabelos e olhos castanhos, bigode e barba, não espessos, sua pele estava ligeiramente bronzeada e ele às vezes aí caminhava com um cajado que consistia em um pedaço de madeira bem forte, não muito espesso, que consistia aí na altura dos seus ombros ou um pouco mais. E ele amava muito especialmente as crianças e elas também o adoravam, como é citado uma obra do próprio Geoffrey Hodgson, Investigações Clarividentes das Origens Cristãs e Cerimoniais. Também nós temos um relato um tanto diferente do seu nascimento, que é dado aí por fontes talmúdicas, especialmente o Toledote Eixo medieval, citado aí como historicamente preciso por Helena Petrovna Blavatsky em seus vários escritos, embora é seriamente aí questionado por alguns estudiosos notáveis como Charles Guinéberg. E esse relato também é repetido por George Mead em seu livro Jesus viveu 100 anos antes de Cristo. Então HPB dá um nome de Jesus de várias maneiras, como Jeoshua ben Pandira ou Jeshu ben Pantera. Seu local de nascimento como Lud ou Lida e o nome de sua mãe como Estátua, aliás, Miriam, e o nome de seu pai como Pantera, um soldado romano. Portanto, ela afirma que ele não era de puro sangue judeu, portanto não reconhecia Jeová. A HPB também afirma que ele viveu entre 120 a 70 da Era Comum e foi aí discípulo do rabino Jeoshua ben Peraiah, seu tio-avô e quinto presidente do Sinédrio Judeu depois de Esdras, com quem fugiu para Alexandria, o Egito,
durante aí a perseguição de judeus sobre Alexandre Janeus, o rei Macabeu, que estava aí presente aí de 106 a 79 antes da Era Comum. E ela acrescenta que foi lá que Jesus foi iniciado na escola de mistérios, que o levou aí a ser acusado de heresia e feitiçaria, foi também apedrejado até a morte e seu corpo aí pendurado em uma árvore fora da cidade de Lude. Meus caros ouvintes, foi aí também endereçada a Helena Petrovna Blavatsky, uma carta aí com algumas questões, dos quais ela respondeu e para o qual aí se torna muito necessário conhecer, uma parte do que foi aí publicado em The Theosophist. Nos diz o seguinte: qual seria a posição dada pelos Mahatmas a Jesus na Sagrada Ordem dos Adeptos? Ele partiu da Terra? Jesus seria agora denominado um Dayan Chohan, um Buda ou um espírito planetário? E ele estaria agora realmente interessado ou preocupado com o progresso da humanidade sobre a Terra? E ela nos diz: a posição dada por eles, no caso aí os Mahatmas, a Jesus, até onde saibamos, é a de um homem puro e elevado, um reformador que teria vivido em beatitude, mas que teve que morrer pelo que ele considerou como a maior herança dos homens, a absoluta liberdade de consciência, a de um adepto que pregou uma religião universal, sabendo que não existe qualquer outro templo de Deus senão o próprio homem. E continua dizendo: aquele que um nobre instrutor das verdades esotéricas, a quem não foi dado tempo para expô-las, aquele que um iniciado que não reconheceu nenhuma diferença, exceto a moral entre os homens, que rejeitou as castas e menosprezou a riqueza, e que preferiu a morte a revelar os segredos da iniciação, e de quem finalmente viveu cerca de um século antes do ano 1 de nossa vulgar e assim chamada Era Cristã. É evidente que tanto o relato histórico quanto a interpretação esotérica da história bíblica do Natal nos escritos teosóficos, eles estão em considerável divergência com a teologia cristã ortodoxa. E quaisquer que sejam aí os fatos reais, eles não minimizam a importância dessa história, tanto como maravilhosamente inspiradora, cheia de um rico simbolismo, e como um modelo para o nosso próprio desenvolvimento espiritual, o despertar aí para o poder do amor universal em nossos corações. O próprio mito da crucificação, ela nos guarda, muito além dos aspectos históricos, algo que faz nascer um grande iniciado, a própria crucificação na matéria, para que depois do terceiro dia possa o grande iniciado, como foi aí o próprio Jesus Cristo, viesse à tona com toda a luz da sabedoria e do amor e compaixão para com toda a humanidade. Então, eu termino este programa com uma frase de Ângelo Silesius, um monge,
que disse o seguinte: ainda que Cristo nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma ficará perdida, e em vão olharás a cruz do Gólgota, a menos que dentro de ti ela seja novamente erguida. Então, meus caros ouvintes, que o próprio Cristo, presente na manjedoura, em seu nascimento, ele possa dar verdadeiros frutos e essa realização dentro de nós mesmos. Um forte abraço a todos e namastê, e até aí um próximo programa.